Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos criminais do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós, na verdade, vamos falar sobre cada um dos crimes que estão inseridos no CTB. E aí veja que agora, nos primeiros 10 minutos da aula, basicamente nós vamos conversar sobre algumas generalidades com relação a todos esses crimes que estão previstos no CTB, com relação à aplicação de pena, como que funciona a normatização do Código Penal, do Código de Processo Penal, o que é permissão, o que é proibição para dirigir, alguns detalhes que com certeza são imprescindíveis para que você consiga assimilar bem esses crimes que estão previstos ali ao longo do nosso CTB. Perfeito? E vejam vocês que a maior parte dos crimes que são previstos no CTB são crimes que são praticados através do veículo automotor. Então, se você tem, por exemplo, meios de locomoção em que você não emprega uma força motora, isso não é abarcado pelos regramentos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, por exemplo, uma bicicleta ou um meio de locomoção em que se utiliza a tração, então, é uma carroça. Então, esse tipo de meio de locomoção no qual você não utiliza uma propulsão, isso não é abrangido pelos regramentos do Código de Trânsito Brasileiro, perfeito? E veja que o conceito de veículo automotor nós extraímos dentro da própria normatização em que se aplicam as disposições vinculadas ao trânsito. Então, veja, veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sob trilhos, que são aquelas hipóteses de ônibus elétrico. E veja, portanto, que a partir desse conceito de veículo automotor é que nós temos o universo dos crimes de trânsito. Então, veja que os crimes de trânsito, eles são cometidos na direção de veículos automotores, sejam de perigo abstrato ou concreto, que a gente vai ver daqui a pouco, ou de dano, desde que o elemento subjetivo constitua sob a forma culposa. Ou seja, não se admite a nomenclatura de crime de trânsito para o crime de dano cometido com dolo. Portanto, aquele que utiliza seu veículo para propositalmente atropelar e matar seu inimigo comete homicídio e não um crime de trânsito. Então, veja, dessas disposições aqui, nós temos várias informações que nós podemos extrair. Então, a primeira delas é que o elemento anímico dos crimes, das condutas que são previstas no Código de Trânsito Brasileiro é a culpa. Então, vejam vocês que, inclusive, é um conceito, é um entendimento que nós vamos emprestar lá do Código Penal, da parte geral, na parte específica de teoria do crime. Tudo aquilo que vocês estudaram sobre teoria do crime, fato típico, né? Conduta, resultado, nexo, tipicidade, em que dentro da conduta nós temos conduta dolosa, culposa, préter dolosa. Todos esses ensinamentos que são tratados na parte geral do Código Penal, são exatamente os mesmos que nós vamos utilizar aqui nos crimes de trânsito brasileiro. Então, veja que aqui, diferente do Código Penal, eu vou trabalhar, eu vou conseguir encaixar
a conduta praticada no mundo dos fatos ao crime descrito na norma penal, apenas as condutas que forem culposas, ou seja, aquelas que se manifestarem mediante imprudência, mediante negligência ou mediante imperícia, ou seja, aquelas condutas nas quais o agente, quando pratica, não deseja e não se conforma com o resultado mais grave. Ele até prevê uma possibilidade de ocorrência de um resultado mais gravoso em razão dessa conduta, mas ele em nenhum momento admite ou se conforma que esse resultado mais grave possa ocorrer. Então, essas são as variáveis dos crimes culposos que nós vamos aplicar exatamente igual aqui nos crimes de trânsito brasileiro. Então, por outras palavras, eu só vou ter crime de trânsito se ele se consumar sob a modalidade culposa. Se eu tenho dolo direto ou se eu tenho dolo eventual, esqueça os crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aí nós vamos aplicar as disposições do Código Penal. Então, veja, atropelei uma pessoa de forma dolosa. Ora, então, portanto, eu serei responsabilizada criminalmente pelo artigo 121, homicídio doloso, e não pelo crime que é previsto no CTB, que cuida de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, veja aqui, matei alguém porque eu quis, na direção de veículo automotor, homicídio doloso, Código Penal. Esqueça, Código de Trânsito Brasileiro. E aí, veja que a segunda informação que nós temos que extrair aqui desse enunciado é que os crimes que estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro, eles podem ser ou crimes de perigo ou crimes de dano. Veja, também essa classificação é exatamente a mesma que nós aprendemos lá no direito penal, na parte geral do Código Penal. Então, veja, crimes de perigo significa dizer que o legislador, deixa eu colocar aqui, perigo, que pode ser concreto ou abstrato. Aqui significa o seguinte, gente, que o legislador, antes mesmo de ocorrer uma efetiva ofensa ao bem jurídico, o legislador ele já entendeu por bem em tipificar aquela dinâmica como sendo criminosa. Melhor explico. Ora, nós sabemos que os crimes, sejam eles de perigo ou de dano, eles protegem bens jurídicos tutelados. O que é um bem jurídico tutelado? É um bem em que o direito entende que deva proteger. Então, por exemplo, crime sexual, estupro. Qual é o bem jurídico tutelado? Dignidade sexual. Então, o legislador ele criminalizou essa conduta. Então, portanto, nós dizemos que a dignidade sexual ela é um bem jurídico tutelado. Patrimônio, crime de roubo. Qual é o bem jurídico tutelado? Patrimônio. Então, veja que o legislador ele elegeu o artigo 157 para tutelar, para proteger esse patrimônio quando o autor do crime, mediante emprego de violência, grave ameaça ou qualquer mecanismo que impossibilite a defesa do patrimônio, a manifestação de vontade da vítima, ele subtraia. Então, veja que, dentro desse universo, essa ofensa ao bem jurídico, ela pode ser classificada em crime de perigo e crime de dano. No crime de perigo, veja, eu tenho ainda uma iminência de ofensa ao bem jurídico, mas, ainda assim, o legislador entendeu
que era necessário esse tipo de proteção. Então, por exemplo, dirigir na via pública sem habilitação, provocando perigo para as pessoas. Então, veja, isso é um crime de perigo. Então, estou lá na via pública, dirigindo, beleza. Estou fazendo zigue-zague, beleza. Não atropelei ninguém ainda. Mas veja que o simples fato de dirigir dessa forma, e nós vamos estudar depois esse crime, veja que o legislador ele já caracterizou isso como sendo criminoso. Veja, ninguém foi atropelado, a vida ou a integridade física, que é protegida pela norma, ainda não ocorreu, mas o legislador ele já se antepôs a essa ocorrência justamente para caracterizar isso como crime. Agora, nos crimes de dano, não. Veja que eu chego a ter uma efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, ou seja, o bem jurídico ele é atingido de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, crime de homicídio. Bom, eu atingi o bem jurídico, a pessoa morreu, houve ali uma ofensa. Tentativa de homicídio, doloso, claro, estamos aqui falando da forma dolosa agora. Veja, eu efetivamente acertei um disparo. Então, a vida daquela pessoa, de alguma forma, ela foi atingida. Aquele bem jurídico tutelado, de alguma forma, ele foi atingido. Então, veja que a maioria dos nossos crimes do Código Penal são crimes de dano, em que há efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. Enquanto que nos crimes de trânsito, guardem essa informação, a maioria é crimes de perigo, ok? E aí, veja, o crime de perigo concreto é aquele crime em que, para além da prática da conduta prevista como sendo ameaçadora do bem jurídico, naquele caso concreto, tem que ter sido efetivo, tem que ter sido efetivamente perigoso. Então, no meu exemplo, dirigir na via pública sem habilitação, causando perigo para as pessoas. Veja, causando perigo para as pessoas. Então, efetivamente, eu preciso, naquele caso, estar causando um perigo efetivo para as pessoas que estão na via pública. Se eu não estiver causando esse perigo, eu não vou ser responsabilizada. Então, veja que o tipo penal ele exige que, naquele caso concreto, tenha havido esse risco verdadeiro. Se não houver, eu não tenho crime. Agora, nos crimes de perigo abstrato, não, o legislador ele dispensa. Simplesmente seria assim, dirigir sem habilitação, só para a gente ter um exemplo do que seria. Depois a gente vai ver todos eles e vamos classificar quais são abstrato e quais são concreto. Mas veja, simplesmente assim, dirigir sem habilitação, pena tanto a tanto. Então veja, dane-se se você dirigiu sem habilitação na garagem, se você dirigiu sem habilitação no seu bairro, se você dirigiu sem habilitação só para estacionar o carro. Interessa que você dirigiu sem habilitação. Veja, é um crime de perigo, você não atropelou ninguém, nada, não tinha ninguém na rua, crime de perigo abstrato. Tudo bem? Então, essa é mais ou menos a diferença entre esses dois institutos, tá? É óbvio que na hora que nós formos falar sobre cada um dos crimes, vai ficar muito mais fácil para você entender o que eu estou explicando aqui. Então, portanto, não se preocupem. Estamos ainda nas disposições iniciais. Maravilha? E veja você que também com relação às generalidades, nós temos alguns artigos já no Código de Trânsito Brasileiro que nos direcionam na forma como nós vamos aplicar as penas, se, em caso de alguma lacuna do próprio Código de Trânsito Brasileiro, se a gente pode, eventualmente, aplicar outras leis para suprirem essas lacunas. Então, veja que o 291, inclusive,
É o artigo que nos traz a maior parte dessas diretrizes. Então, veja, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos nesse Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, que nós acabamos de conversar, e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099/95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Maravilha? Então, veja aqui, o próprio Código de Trânsito Brasileiro diz para nós, olha, se tiver algum problema, alguma lacuna aqui no CTB, vamos aplicar o Código Penal, o Código de Processo Penal e também as disposições previstas no Juizado Especial Criminal. Para quem ainda não sabe ou nunca estudou, o Juizado Especial Criminal, na verdade, ele regulamenta aqueles crimes cuja pena a pena máxima combinada não exceda a 2 anos. E essa lei, ela traz muitos institutos despenalizadores, ou seja, ao invés de nós termos uma ação penal, uma persecução penal por parte do Estado, nós eventualmente vamos conseguir transacionar. Então, às vezes, uma composição civil de danos impede que o Estado processe a pessoa que praticou determinado crime. Então, na verdade, o intuito dessa lei é diminuir o fluxo, o nascimento de ações penais para aqueles crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos. Maravilha? E aí é claro que essa é a regra do 291, tá? Mas o próprio parágrafo 1º, com relação ao Juizado Especial Criminal, ele trouxe algumas exceções, ou seja, hipóteses nas quais nós não vamos aplicar os benefícios dessa lei, especialmente aqueles previstos no 74, 76 e 88. Só para vocês terem uma ideia, 74, 76, 78 estão versando ali sobre transação penal, sobre composição civil dos danos. Então, veja aqui, quando a pessoa praticar o crime de forma culposa, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, não vai ter transação penal para essa pessoa. Nós não vamos aplicar o benefício da lei do GCRIM para ela. Também, quando a pessoa participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, ou seja, pratiquei uma conduta criminosa, culposa, disputando um racha. Bom, nesse caso, eu também não irei receber os benefícios previstos na lei do Juizado Especial Criminal. Também, se a pessoa transitando em velocidade superior à que é permitida em 50 km por hora. Então, por exemplo, a velocidade da via pública ela é 50 por hora, perfeito. Eu vou lá e, de forma culposa, atropelo alguém a 110 por hora. Então, veja, o limite é 50, eu excedi em 60. Então, eu extrapolei para acima da velocidade máxima, mais de 50 km por hora. Então, para mim também, não haverá aplicação dos benefícios que estão previstos na lei do Juizado Especial Criminal. Maravilha? E veja que nessas hipóteses aqui, quando a pessoa chega na delegacia de polícia, o delegado ele não lavrará um termo circunstanciado, ele deverá lavrar um inquérito policial. Então, ele vai instaurar um IP e vai presidir como se fosse qualquer outro IP de qualquer outro crime. Porque, veja, quando o agente pratica uma conduta e essa conduta se vincula a um crime cuja pena máxima não excede a 2 anos, o que acontece? O delegado ele lavra um termo circunstanciado de ocorrência e quando a pessoa, o autor do fato, ele se compromete
a comparecer aos atos que serão praticados dentro desse TCO, veja, ele vai embora para casa, ele vai na audiência, já é uma audiência designada no GCRIM, justamente para buscar essa composição civil, essa transação penal. E aí veja que nessas hipóteses aqui, quando é racha, quando excede a velocidade a mais de 50 km por hora, veja que o delegado aqui vai ter que instaurar um inquérito policial e não um termo circunstanciado de ocorrência. Maravilha? E aí veja que o parágrafo 4º, ele trata da fixação da pena, da metodologia de aplicação da pena que o juiz deverá observar com relação aos crimes previstos no CTB. Então, veja, o juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no 59. Veja, o artigo 59 do Código Penal é um artigo que trata sobre a primeira fase da dosimetria da pena, ele trata sobre as circunstâncias judiciais a serem analisadas na hora da aplicação da pena, dando especial atenção à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime estão inseridas dentro das circunstâncias do artigo 59. Então, o que o Código de Trânsito está dizendo? Olha, juiz, você vai emprestar lá os conceitos da parte geral com relação à aplicação da pena do artigo 59. Olá, meus amigos! Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para todos aqueles que desejam ser futuros guardas municipais civis do município de Astolfo Dutra, em Minas Gerais. Eu sou professor LAC, concurseiro profissional e especialista em concurso público, que somente no ano de 2022 eu fui aprovado em 11 concursos públicos. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. O nosso querido site LAC Concursos, nós estamos especializando em concursos de guardas municipais. Nós estamos atendendo aí vários concursos de guardas municipais e eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir a nossa metodologia do personal coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, você terá reais condições de aprovação nesse concurso. O nosso serviço é muito bom, pode acreditar. Vem comigo que eu vou apresentá-lo a vocês, né? Primeiramente, né, professor, aí ó, Guarda Municipal Civil, né, Astolfo Dutra, Minas Gerais, o nosso curso é 100% online, completo e atualizado, tá certo? O edital publicado, ponto a ponto do edital, tá? Nosso personal coach começa o dia 19/6. Olha só, né, por apenas R$100, é isso mesmo, por apenas R$100, você vai ter acesso a esse nosso grande conteúdo. Informações básicas do concurso, que nesse vídeo você vai ter também uma consultoria, a gente vai analisar os principais pontos do edital. Primeiro, as inscrições serão abertas a partir do dia 31/7, vão até o dia 31/8, a prova ocorrerá apenas no dia 8/10, ou seja, dará tempo de você estudar 100% do nosso conteúdo e aqui está o conhecimento necessário para a sua aprovação. Banca Consulplan. Tá, uma banca Consulplan. Então temos aí o prefeito, né, aí do edital. Tá? Não é um concurso apenas para o cargo de guarda municipal. Tá? Essa parte básica nossa aqui serve também para os outros cargos, caso você aí tenha interesse, você pode estar estudando. Especificamente para a guarda municipal, nós temos aqui, né, 6 vagas mais cadastro de reserva para o sexo masculino e nós temos aí 2 vagas para o sexo feminino, né? Então, 8 vagas aí mais cadastro de reserva. Vale a pena lembrar que o requisito básico é o nível médio completo, aí mais a CNH, né, carteira de habilitação AB, né? A e B, não AB, né? Requisitos, tranquilo, né? Aí, ó, tá? Requisito tranquilo aí. Tá? Nomeação, beleza, né? Requisitos para investidura dos cargos, né? Tranquilo, né? Sem problema nenhum, né? Vem comigo. Como é guarda municipal, nós temos que seguir a 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, então lá diz que é nível médio, lá diz que tem que ter TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação psicológica e entre outros, né? Como é que vai ser a avaliação, né? Olha só, língua portuguesa, 100% disponível, raciocínio lógico matemático, 5 questões, conhecimentos gerais, 5 questões, noções de direito constitucional, 5 questões, noções de direito administrativo, 5 questões,
Conhecimentos específicos do cargo, 5 questões, peso 1. No total, você tem 30 questões, né? Peso aí 30, né? Então, isso aqui é para o cargo. Professor, eu vou fazer, por exemplo, para auxiliar administrativo. Cara, esses conhecimentos básicos aqui servem para todos os concursos, né? Todos esses cargos aí. Então, você pode estar estudando com a gente. Olha aí, língua portuguesa, tudo isso por R$100. É isso mesmo, R$100. Você pode dividir ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, né? R$100 é um investimento aí bastante em conta. Ó, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático. Tá? Nós temos aqui conhecimentos gerais, que é um programa de atualidades. Nós temos aqui um programa de atualidades. Direito constitucional, bacana, artigo por artigo da Constituição. Direito administrativo, tranquilo, né? Porque para você acertar todas as questões aí na sua prova. E nós temos aqui os conhecimentos específicos, ponto a ponto do edital. Só tem uma observação, tá? Que é o seguinte, ó, essas leis aqui, Estatuto da Mulher, Maria da Penha, desarmamento, idoso, Código de Trânsito, né? ECA, né? Constituição Federal, Lei de Improbidade Administrativa, bacana, né? Fechou. Somente a Lei Municipal 13.308 de 2007, nós iremos gravar caso fica condicionada a gravação da Lei Municipal à efetivação de 50 matrículas, né? Eu mesmo sou aí especialista em estatuto, eu terei o maior prazer de gravar, caso a gente tenha aí 50 matrículas, nós iremos fazer a gravação dessa lei aí, ponto a ponto e artigo a artigo. Então, meus amigos, está aí a oportunidade, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.